Bem, irmãos, nós saudamos a todos com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A paz que excede a todo entendimento, e você também que nos acompanha pela rede social, queremos também desejar a você que esta paz do Senhor alcance o seu coração neste momento. Mas também queremos dizer a você que nos acompanha pelas redes sociais que é bom você estar acompanhando aí, mas quando tiver oportunidade, procurem a igreja genuinamente evangélica, não necessariamente aquela mais próxima da sua casa, mas aquela que mais se aproxime da palavra de Deus. Porque é bom você estar nos acompanhando, mas melhor ainda é o culto presencial, é a comunhão dos santos, é o culto solene. Ele é insubstituível. O culto doméstico em casa é importantíssimo. A nossa devocional em casa é importantíssimo, que faz parte da caminhada cristã e que faz parte do nosso crescimento espiritual. O culto doméstico, o nosso momento de devocional em casa. Não sei se os irmãos aqui estão em dias, mas nada substitui o culto solene, que é a comunhão dos santos. Aquele dia, é como o salmista disse: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este dia que o Senhor fez foi um dia reservado para que eu e você, todos nós, estivéssemos aqui juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então procure uma igreja. Claro, talvez alguém esteja, não, estou doente em casa, tudo bem, imploramos a Deus que te cure. Outros por alguns motivos e outros talvez por acomodação. E talvez você diga: não, Davi, o Senhor sabe. Olha, essa frase ela é muito profunda. Quando a gente diz assim, o Senhor sabe, esta frase ela tem que causar em nós um grande temor e tremor, porque é o Senhor que sabe. Não sou eu que sei, não são os presbíteros que sabem, porque eu não conheço a profundeza do teu coração. Mas quando você diz que o canto que nós cantamos agora, baseado no Salmo 139, que fala dos atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, não é? Eu sei, Senhor, que Tu me sondas, Tu me conheces. Ele não conhece a aparência, Ele conhece o mais profundo do teu ser, e Ele sabe a tua motivação, que está fazendo você estar em casa neste momento. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor use sua misericórdia, e que esta misericórdia alcance o seu coração, como alcançou o meu, e de todos nós que sentimos desejo de estar na casa do Senhor presencialmente. Para nós é motivo de alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecemos a Deus por esta grande e rica oportunidade. Também agradecemos ao conselho da igreja junto com o pastor Josué, que nos confiou de nos entregar o púlpito da sua igreja para assim partilharmos da palavra do Senhor. Também não queremos que passe batido, não é? Esquecido. Hoje, onde se comemora o Dia das Mães, apesar que tem sido um dia muito voltado ao comércio e ao consumismo, a gente sabe disso, mas isso não tira o mérito da mãe. Mãe é mãe, não é verdade? Mãe é algo precioso, não é? É como já dizia um poeta secular, que talvez, diz assim, né, na sua dúvida, talvez um pedaço do céu que Deus transformou em mulher. E é verdade, não é talvez não, Deus transformou um pedaço do céu em mulher, que é mãe. Eu não tenho mais, né? A minha já partiu, está lá na glória, e eu espero no Senhor um dia me encontrar lá, para louvar o Senhor junto com ela lá na glória do Senhor. Mas você que tem, zele por ela, que a gente só costuma a zelar pela mãe depois que ela vai embora. Nós sentimos muito, graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que não só é minha esposa, mas é minha mãe também. Ela cuida muito bem de mim, não é? Eu sou grato a Deus por isso. Deus levou a minha mãe, mas deixou uma outra aqui substituindo, não 100%, né? Que mãe é mãe. Mas zele por sua mãe, ore por ela todos os dias, obedeça ao 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra. É o primeiro mandamento com promessa, ok? Abramos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao verso 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 3, iremos ler dos versos 1 ao 15, quando diz assim a palavra do Senhor:
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, não se queimava. Então disse consigo mesmo: agora virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. É muito importante isso, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, enxergamos a nossa insignificância, a nossa incapacidade, a nossa impureza e o nosso estado de pecado. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho visto e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Irmãos, leiam todos numa só voz. A minha versão é diferente, eu não vou ler com os irmãos, mas os irmãos leiam o verso 12, todos numa só voz, como um grande e lindo coral. Prove para mim que vocês sabem ler, tá bom? E lê a palavra de Deus, que tem que ser com mais entusiasmo. Verso 12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Louvado seja Deus. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste... Que monte era aquele? Horebe. Monte Horebe ou Sinai. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te engrandecemos, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que Tu és magnífico, Tu és majestoso, Tu és glorioso, Senhor, como disse o Teu servo, Senhor, o Isaías, na sua visão, que ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia
da sua glória. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos o quanto somos insignificantes. Quem somos nós, Senhor, para que Tu te lembres de nós, ó Pai? Somos vermes, somos minúcias, mas, Senhor, com a Tua misericórdia é que estamos diante de Ti, crendo em Tua palavra, crendo, ó Pai, em Tuas promessas. Te louvamos, ó Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite e cremos no nome do Senhor Jesus que o Teu nome está sendo glorificado aqui na Tua igreja. Te louvamos pela porção lida da Tua palavra e te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra no coração de cada um de nós, para que saiamos daqui hoje cheios da Tua palavra, cheios do Teu amor em nossos corações. Tu conheces as nossas limitações, Senhor, mas te imploramos que Tu nos uses, Senhor, como um canal de bênção nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Martin Lloyd-Jones, teólogo, pastor, professor, escritor e, acima de tudo, servo de Deus, tem uma frase dele que diz o seguinte: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Preste bem atenção nessa frase, que serve de exortação para nós. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Este tem sido o esforço de Satanás em pleno século XXI, no qual nós estamos. O texto que nós lemos, todos conhecem muito bem. Me lembro quando criança ainda, a gente cantava no departamento infantil, graças a Deus fui criado num lar evangélico, e eu me lembro daquele canto que dizia assim: lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia, e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que ele dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Eu cantava como criança, a gente vibrava, cantava, mas eu não sabia o que era a sarça. Moisés viu a sarça queimando, aí cantava a criança. Agora, depois de velho, é que eu conheço, é um arbusto. Algumas casas têm esse arbusto na frente, ele parece mais ou menos esse arco aí, esse arco pontiagudo. Agora, ele faz assim, depois ele afina embaixo e fica bem frondoso, de baixa estatura. É mais ou menos, a sarça é aquilo ali. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e diz aqui que lá no Monte Horebe, enquanto ele pastava aquele rebanho, ele observou que esse arbusto, esse vegetal, esta planta, tinha um fogo nela, um fogo fumegante, e queimava, aquele fogo ardia, mas ele observou uma coisa, que a sarça não se corrompia. O fogo ardia, mas por mais que ardesse, ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção. Deus é tremendo quando Ele quer se manifestar na vida de alguém, né? E diz que ele foi por trás dela e disse: eu vou ver o que é isso. Ele era um grande investigador. E lá naquele momento, diz o texto que quando o Senhor percebe que ele se vira para olhar aquela sarça, o Senhor se manifesta e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. E automaticamente o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés. O lugar que tu estás não é um lugar qualquer, é um lugar santo. Onde Deus está é lugar santo, não é isso? Então ele lá tira a sandália dos pés, e o Senhor agora faz uma convocação, um desafio para Moisés, dificílimo. Vocês sabem que Moisés estava foragido do Egito. Moisés passou 40 anos como príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó, filho da princesa. E por ele cometer um homicídio, vocês sabem muito bem, Faraó soube e quis matá-lo. Pena de morte para ele. E ele foge, vai embora para o deserto. Ele vai embora para o deserto, né?
Ele foge para o deserto e passa, interessante que ele passa 40 anos lá, num palácio, ele foge e agora passa 40 anos no deserto, lá com Jetro, vivendo em Midian, não é? Alguns quilômetros do Egito. 40 anos. E agora, aproximadamente com 80 anos, que aqui para nós 80 anos, né, para a sociedade a gente não serve mais para nada, né? O homem no mercado de trabalho, o homem chega a 40, o mercado rejeita, mulher se chega a 35, o mercado está rejeitando também, não é verdade? E querem que a gente se aposente com 70. É difícil demais. O cara vai morrer de fome, não é verdade? Aí, agora o Senhor lança, Moisés, tua vida vai começar agora. Tua vida agora vai começar com 80 anos e lança o desafio. Moisés, tem uma missão para tu. Te levanta, volta ao Egito. Eu ouvi, é interessante que o Senhor diz que, verso 7, disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Veja que é um Deus presente, né? Mesmo com a sua transcendência, que ele está sentado acima de tudo, transcendente, ele é imanente, porque ele está envolvido com as nossas causas. A prova está aqui. Povo escravo não tem valor de nada, mas ele disse, eu tenho visto, eu tenho ouvido e conheço o sofrimento do meu povo. Verso 8, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. Essa é a promessa do Senhor. E aqui você vê o embate de Moisés com o Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para essa tão grande missão? Para nós nos inserirmos mais ou menos nessa exposição que nós iremos fazer, eu gostaria que os irmãos se reportassem lá para o capítulo 15 de Gênesis, verso 12 a 13, para a gente entender um pouco o porquê desse chamado, da necessidade desse chamado. Capítulo 15, 12 a 13 diz assim, esse contexto aqui é a manifestação de Deus a Abrão, após Abrão ter vencido aqueles reis que invadiram Sodoma e Gomorra e que Ló foi junto. Abrão vai lá, combate e traz Ló com todo o despojo, com as mulheres e tudo de volta. E ali ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque o abençoa e diz que Abrão deu de tudo, ele deu dízimo a Melquisedeque. E aqui vem um oráculo, a gente vai ver aqui um oráculo do Senhor para Abrão, uma promessa futura para Abrão. Veja só o capítulo 15, verso 12 a 13, quando diz assim. Rapaz, eu anotei errado. Não. Essa não. É 12? Deixa eu ver. Eu não disse que eu errei? Eu errei, é 15, 12 a 13, é isso mesmo. Eu estava ali é 15, é? Eu disse 13, não foi? É 15, eu que anotei errado, anotei certo, perdão. É capítulo 15, 12 e 13, diz assim, a partir do 12 mesmo. A partir do 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Verso 13. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto? 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. O Senhor aí dá promessa a Abrão da sua descendência. O Senhor diz, o Senhor quando traz a promessa para Abrão diz, Senhor, tu está dizendo que
a minha descendência será como as estrelas dos céus. Mas eu não tenho herdeiro, Senhor. Eu não tenho descendência. O único que eu tenho é Eliezer, o Damasceno, o meu servo. Sim, eu ainda sou idoso e minha esposa é estéril. Que promessa é essa, Senhor? O Senhor diz a Abraão: Abraão, não vai ser o teu servo que vai ser teu herdeiro. Vai ser aquele que vai sair das tuas entranhas. E o Senhor faz essa promessa e diz: mas tem um porém, realmente, olha aqui, se tu pode contar essas estrelas, conta aí. Tu consegue? Não. A tua descendência vai ser assim, incontável. Mas tem um porém, Abraão, tem um porém. Ela será peregrina. Ela será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. E não só isso, será afligida por somente 400 anos. Está lá, o oráculo de Deus, uma promessa futura da descendência de Abraão. Vai ser uma grande nação, mas ela vai ter que passar por um processo até chegar a este alvo. Aqui nesse texto que nós lemos, de Gênesis 15, de 12 a 13, nós encontramos 3 coisas, passo a passo, que são trazidos diante de Abraão. Primeiro, que os filhos de Abraão devem vagar 400 anos antes de atingir a herança prometida. Primeiro ponto. Segundo, que eles deveriam ser escravos e que eles deveriam ser tratados desumanamente e tiranicamente. E vocês sabem pela história que o povo de Israel sofreu e sofreu. Israel desce ao Egito. A gente vê lá em Gênesis 46, verso de 2 a 4, quando passa todo aquele processo, José já estava lá, já tinha sido vendido escravo, foi preso injustamente, depois ele ascendeu, tornou-se a segunda pessoa de Faraó, ali no reino, um grande gestor. Os filhos de Jacó, devido à grande fome ali na terra, eles foram procurar comida no Egito, e acontece todo aquele processo, né? Que José, depois de toda aquela convivência, daqueles encontros, José decide se manifestar para ele se identificar, e disse: meu pai vive? Ele disse: vive ainda, vá buscar meu pai. Vai lá, tá, leva mantimento para ele, tudinho. Só quando ele chega lá, Jacó não acredita. Ele fica meio incrédulo. Meu filho vive? Aí o Senhor diz, né, a Jacó: não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali. É ali. Esse ali é muito interessante, viu? Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei subir. Não tem mais descer ao Egito, porque ali, em meio à escravidão, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas eu vou descer com você também. Você não vai sozinho, mas eu também te farei subir, ascender, né? E lá no capítulo 47, verso 5 a 6, nós vemos lá que realmente eles descem ao Egito, aproximadamente 70 pessoas, fora José e sua família, porque José já estava lá. Então, no total, segundo está lá em Atos, aproximadamente 75 pessoas foi que realmente começaram ali no Egito, a nação de Israel. Mas quem desceu ali com Jacó foram 70 pessoas, e a gente encontra aí nesse texto, fora José e família. Em Êxodo capítulo 2, a gente vê ali o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés. Aquele faraó que foi muito amigo de José, já tinha morrido, o povo não conhecia mais a história de José no Egito, e o povo já estava sofrendo bastante, e o Senhor vai que venha Moisés, que seria o grande libertador. E houve aquele processo, né, que Faraó mandou matar todas as crianças. Ele temia, porque o povo de Israel crescia feito
formiga, vou dizer assim, crescia demais, se fortalecia demais. E ele tinha medo, ele dizia lá com o seu conselho, esse povo cresce demais e está ficando forte. Pode ser que um dia ele se rebele contra nós e faça aliança com outra nação e nos domine. Então vamos acabar com os meninos, as crianças de sexo masculino. E o Senhor providenciou lá, não é? Joquebede com seu esposo, com Arão, tem Moisés, era um menino muito bonito, e ele disse, nós não podemos perder essa criança, vocês sabem, colocaram naquele cestinho, colocou no rio Nilo, Miriam foi lá observar, enquanto a princesa foi tomar banho, a criança chorou, ela mandou trazer o cesto, viu que era um menino muito belo, e deu o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Então vemos aí, não é? E Moisés passa 40 anos no Egito, é crescido, depois acontece o homicídio, ele foge e passa 40 anos. Então, a divisão da vida de Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, como príncipe, aprendendo a ser alguém, certo? Cresceu na cultura egípcia, aprendendo a ser alguém. Agora ele passa 40 anos no deserto, sabendo que não é ninguém. Mas depois ele volta, liberta o povo do Egito e passa mais 40 anos no deserto, aprendendo a viver na dependência de Deus. 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos entendendo que não é ninguém, e 40 anos aprendendo a viver na dependência de Deus. Então, quando o povo de Israel chega lá no Egito, Moisés diz lá aos seus irmãos, olha, quando vocês estiverem de frente a Faraó, diga a ele que quer ficar na terra de Gósen. Era um território lá de Ramsés, do país de Ramsés, lá nos territórios do Egito. Fique lá em Gósen, porque vocês são pastores de ovelhas. Se vocês ficarem aqui no Egito mesmo, vocês vão ser apedrejados, porque a profissão de pastor de ovelha é abominável para os egípcios. Então fica lá em Gósen. Então vocês falem isso para Faraó e ele vai deixar vocês ficar lá. E realmente, quando ele se apresenta para Faraó, o Faraó pergunta qual é a ocupação de vocês, ele diz, nós somos pastores de ovelha. E nós queremos, Senhor, que fiquemos lá em Gósen, porque ela fica melhor da gente pastorear. Aí Faraó disse, não, tudo bem, disse a José, a melhor parte da terra de Gósen, deixe para sua família, ajude, e pegue alguns chefes lá dos pastores, e bote para chefiar os meus pastores, para pastorear os meus rebanhos também. E eles se instalaram lá, nas terras de Ramsés, em Gósen. E vocês perguntam assim, Davi, tem alguma finalidade deles ficarem lá? Qual o benefício que José viu para eles ficarem lá em Gósen? Primeiro benefício que a gente percebe nessa sugestão de José, é que eles ficariam isolados dos pagãos e do Egito, isolado de Canaã, isolado do Egito. Ele não ficaria na capital do Egito, mas eles ficariam bem distantes, então ele não se envolveria com paganismo. Segundo benefício, eles entrariam em contato com a mais avançada civilização, que era a egípcia. Naquela época, o Império Egípcio era a mais avançada civilização. E terceiro, eles conheceriam um dos regimes governamental mais avançado na administração, que era baseada em estatutos legais, e a escrita, que foi muito útil para Moisés para escrever o Pentateuco. Então veja como José foi bem estratégico, né, em instalar o povo lá. E o Senhor diz para Jacó, não temas, Jacó, capítulo 46, verso 3, não temas em descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. No capítulo 3, que nós lemos, vemos o chamado de Moisés. No capítulo 4, nós percebemos ali a relutância de Moisés para não ir, que chega um momento que o Senhor se ira contra Moisés, porque ele diz, o Senhor pesado de língua, eu não posso ir, e o Senhor fica indignado com ele. No capítulo 5, nós percebemos ali o primeiro encontro de Moisés com Faraó. Moisés vai lá e leva a mensagem, olha, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, e ele diz, deixa sair o meu povo para me prestar sacrifício no caminho de 3 dias. Essa foi a mensagem de Faraó, de Moisés para Faraó. Só que Faraó diz, quem é esse Deus? Quem é esse Deus dos Hebreus que eu não conheço?
E ele começa aquela relutância, não é? Começa aquela relutância escarnecendo do Deus de Israel. E diz que naquele mesmo dia do primeiro encontro, ele diz aos seus generais: pega esse povo aí, ó, eles estão muito ociosos, tira as palhas. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo, agora sem palha. Eles vão ter que procurar a palha e fazer o mesmo número de tijolos. Então, o sofrimento começou a aumentar, como nós conhecemos bem a história. E o povo foi de encontro a Moisés e disse: rapaz, a gente estava quietinho aqui, e tu agora vem mexer com o que está quieto, olha o resultado aí. Faraó está agora nos massacrando por causa de você, Moisés e Arão. Aí Moisés vai para o Senhor no capítulo 6 e diz: Senhor, tu me manda para cá, para libertar o povo, e agora o povo é mais sacrificado ainda, Senhor, está sofrendo mais. E o Senhor diz: olha, ainda no capítulo 6, aí o Senhor diz: olha, fica calmo, Moisés, eu agora vou manifestar o meu poder. Fica tranquilo, vai de novo ao encontro de Faraó. E no capítulo 7 nós percebemos ali o segundo encontro de Faraó. Queria fazer uma pequena observação nas palavras de Faraó, quando ele diz o seguinte: aumenta o trabalho desse povo, esse povo está muito ocioso, porque diz: iremos sacrificar ao Senhor. Na mentalidade de muitas pessoas, ser crente é ser desocupado. Sim ou não? É. Esse negócio é vida de desocupado, estar na igreja, cantando, orando, levantando as mãos. Foi o pensamento de Faraó. Não é? E às vezes o pensamento de muitos crentes: eu vou para a igreja nada, vou ter o que fazer. Não é assim? Muitos crentes não pensam assim? E vem agora, irmãos, o segundo encontro, e o segundo encontro vem para valer. Vem as pragas, né? A de sangue, capítulo 7, a partir do verso 20. Mas os magos conseguem também transformar a água em sangue, certo? A praga das rãs, capítulo 8, verso 6. Também os magos conseguem. Os magos de Faraó, os feiticeiros. Agora, quando chega na praga de piolhos, capítulo 8, os magos tentam, mas não conseguem. Aí os magos caem em si e dizem: ó, Faraó, aí tem a mão de Deus. A mão de Deus está aí, Faraó, a gente não consegue mais. Aí acabou o nosso poder. E eles começam a perceber. E lá depois vem a praga de moscas. O que eu quero chamar a atenção também de vocês: a praga de mosca, nós vemos aí duas negociações na praga de mosca. Capítulo 8, a partir do verso 24, a gente vê duas negociações, tentativa de negociações de Faraó com Moisés e Arão. A quinta praga é a peste num rebanho que para eles era Deus, né? Você sabe que o touro para os egípcios era Deus, era um Deus para eles. E Deus vai lá e massacra o rebanho de Faraó. A sexta praga, a praga de úlcera. A sétima, a praga de granizo. A oitava praga, a praga de gafanhoto, capítulo 10. Vemos aí a terceira tentativa de negociação de Faraó com Moisés. A nona praga, a praga de trevas. 3 dias de trevas. Ninguém conseguia tocar em ninguém. Era trevas, 3 dias. Aí vem a quarta negociação. A 10ª praga foi a praga dos primogênitos. Aí Faraó não aguentou mais, não é verdade? E no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 37, vemos ali a saída do povo do Egito. Interessante que o texto diz: vejam só, entraram 70 pessoas, não foi isso no Egito? Quando você vai para o capítulo 12 de Êxodo, foi 12? Foi, capítulo 12 de Êxodo, vocês veem ali que diz o seguinte: saíram aproximadamente 600 homens, mas homens de guerra. Agora multiplique isso por família. Antigamente os pais e os casais tinham muitos filhos. Então, aproximadamente foi de 2 milhões a 3 milhões de hebreus deserto afora. A grande nação que Deus estava criando naquele momento. Vocês observaram que eu falei em 4 pragas. Foi 4 negociações. 4 tentativas de negociações, ou 4 propostas sedutoras de Faraó, que para mim isso é muito importante, e nós saímos daqui hoje com isso em nossas mentes, ok? A primeira proposta
A gente vai ver lá, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 8, verso 25. 8, 25. A primeira proposta de Faraó, quando foi na praga de mosca, de moscas, né? Deixa eu ver aqui. A praga de mosca. 8, 25. Quando diz assim, de mosca, isso mesmo, 25. Diz assim, a partir do verso 24. Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais. E por todo o Egito a terra foi assolada por estes enxames. Verso 25. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus, mas nesta terra. Vejam só, pelo que nós lemos lá em Êxodo 3, Deus tinha determinado o lugar da adoração, sim ou não? Ele disse que era lá naquele monte onde ele se manifestou para Moisés, não foi isso que ele falou? A prova é esta, Moisés: quando você salvar o povo, vocês virão para cá e sacrificarão a mim. Então Moisés sabia disso muito bem, que o lugar do sacrifício, do culto, não era o Egito, era o Monte Sinai. E agora Faraó vem com sua proposta sedutora: tudo bem, vocês podem adorar ao Senhor, ofereçam sacrifício, mas aqui no Egito. Não, Moisés diz, no verso 27, não é assim não, Faraó. Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Tem outra versão que diz, como Ele determinar. Quem determina é Deus, não é você, Faraó. Você não pode determinar, não tem esse poder de determinar o local do culto, e nem o tipo de culto, e nem o que vai cantar no culto, não o que vai ser oferecido no culto. Não é você que determina, Faraó, mas é Deus. O culto que agrada a Deus é aquele culto que Ele determina, não é aquele culto que nós colocamos elementos estranhos neste culto. Deus não recebe. Faraó, tu estás enganado, é caminho de 3 dias. Aí você pode pensar, caminho de 3 dias, é eu andar 3 dias? Não, porque hoje nós medimos as distâncias através de quilômetros. Naquela época não era assim, era caminho de 3 dias. Para você ter noção, se você for pesquisar a distância de Gósen para o Sinai, para Horebe, há assim, várias opiniões. Uns dizem que é 200 quilômetros, outros dizem que é 325 quilômetros, 350, outros dizem que é 450 quilômetros, outros dizem que é 425, outros que chegam a dizer que é 500 quilômetros de Gósen, do Egito, para o Sinai, lá em Midian, já próximo de Canaã. Mas porque exatamente aí depende o percurso que você fizer, entendeu? O percurso. Já o povo de Israel gastou 40 anos, 40 anos. Para você ter noção, as caravanas, elas gastavam aproximadamente 30 dias para fazer esse percurso. Claro, com animais, tudo, pouca gente. Israel estava com velhos, crianças, animais, com bagagens, não é verdade? Aí demorava mais. Um pesquisador ele fez o seguinte cálculo: digamos que percorremos 6 quilômetros por dia, 6 quilômetros por hora, e durante 6 horas do dia, 6 quilômetros por hora, deixa eu raciocinar aqui, 6 quilômetros por hora, a 6 horas por dia, multiplicando dá 36, é isso? Vocês que são bons em matemática? 36, não é verdade? Então daria o quê? 36 quilômetros. 36 quilômetros, vocês calculando 450 quilômetros por 36, dá aproximadamente de 12 a 15 dias que você chegaria de Gósen a Midian. Mas quando nós chegamos lá em Êxodo 19, vemos que Israel gastou 19 dias para chegar neste monte. Diz assim, no 3º mês, eles gastaram 3 meses, né?
Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. E o verso 2 diz: tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente ao monte Sinai. Então Israel gastou 3 meses para chegar no monte Sinai e ali adorar ao Senhor. Sim, irmãos, muitos pensam que, como nós falamos desde o início, como nós estávamos conversando, eu e o presbítero Paulo, no início do culto, hoje temos uma dificuldade muito grande em ver os irmãos na igreja. Uma dificuldade muito grande, e essa pós-pandemia que está terrível. Sabemos que muitos irmãos já eram acomodados, né? Só vai no empurrão, lá vai, coisa e tal. E depois da pandemia parece que piorou. E alguns chegam a argumentar, aumentou o número de desigrejados. Aqueles que dizem: a igreja somos nós, e eu posso adorar o Senhor na minha casa. Eu abro minha Bíblia, canto, oro, e louvo ao Senhor, tudo certo, está tudo bem. A pergunta é você que determina o local? É você que determina o lugar de adorar o Senhor? Você pode estar fazendo sua devocional, como eu falei no início. Devocional é uma coisa, culto doméstico é outra coisa, culto solene é uma coisa ainda, é outra coisa ainda maior. Quando nós corremos lá para o capítulo, em Salmo 137, versos de 1 a 4, diz assim: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Eles perguntam: como, porém, haveríamos de entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Como? Como nós cultuaremos ao Senhor no lugar que Ele não determinou? Eu não sei como tem muitos crentes que se alegram em estar em outro lugar. Pelo que eu estou vendo aqui, o povo de Israel estavam tristes. Pediam que eles cantassem lá em Babilônia, no exílio. Ele disse: não. Pediam para eles ficar alegres? Não, nós não conseguimos. Por mais que a gente faça aqui, a gente não consegue se alegrar. Queremos Jerusalém. Queremos voltar para a nossa terra, que lá é o lugar que o Senhor determinou. O lugar do culto, o tipo de culto, os elementos do culto, quem determina é o Senhor. A segunda proposta de Faraó, a gente vê lá no capítulo 8 ainda, verso 28, quando ele diz assim: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Agora orai por mim também. Vejam só, ele tentou determinar o local do culto, não conseguiu. Aí ele agora tenta determinar que tipo de adorador você deve ser. Tudo bem, saia, vá adorar, mas não vá muito longe, não. Não se aprofunde na vida espiritual. Não, seja um crente raso. Seja um crente superficial. Ele não queria, irmãos, Faraó não queria perder Israel de vista. É assim que o mundo nos seduz. Seja um crente, como o irmão dizia. É possível ser crente e agradar o mundo? É possível? É possível? Não é possível. Jesus disse: ninguém pode agradar a 2 senhores, porque quando agrada a um, aborrece a outro. Não pode agradar a Deus e agradar a Mamon no mesmo tempo. Vá, cultue ao Senhor, mas não vá muito longe, não. Mas Moisés sabia que era caminho de 3 dias. Pode sair, mas não saia do Egito. Pode ir adorar, mas não saia do Egito. Não se aprofunde, não se distancie. Muitos se convertem, mas não se distancia do mundo. Continua próximo do mundo, isso é perigoso. Não se envolva com a vida da igreja, com a vida do reino.
Viva uma vida sem compromisso, é isso que Faraó está dizendo, a proposta dele. Não cresça espiritualmente, seja um agente secreto. Está lembrado da parábola do semeador? As sementes que caiu na beira do caminho, a semente que caiu no solo rochoso e a semente que caiu entre os espinhos. Nenhum brotou. Nenhum, porque eram superficiais. Mas a que caiu em boa terra, essa produziu, cresceu e produziu. Irmãos, sigamos o exemplo da igreja primitiva, quando diz lá em Atos, capítulo 2, versos 42 e 44. Aqueles que se converteram, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos que creram estavam juntos. Estavam juntos. Mas você poderia dizer, mas Davi, mas aqueles que se converteram não tinham igrejas não. Claro, porque eles eram perseguidos. Mas diz a história que eles se reuniam, sabe onde? Nas covas, nas catacumbas de Roma, nos cemitérios. Eles podiam estar em casa, não era assim? Eles não podiam estar em casa? Mas não. Eles queriam estar juntos, irmãos, juntos. Juntos. Quando Jesus ressuscitou, encontrou eles juntos, orando. Quando Pedro estava preso e foi solto, os irmãos estavam orando juntos, a comunhão dos santos. Isto é insubstituível. Eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É como diz Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quando vedes que o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo, não deixe de congregar. Pelo contrário. Participe dos trabalhos, façam admoestar e confortar. Você, quando vem para a igreja, um conforta o outro, e todos saem daqui fortalecidos no Senhor. Isso é igreja, é vida de igreja. Eu não sei porque muitos crentes não entendem isso e não desejam isso. Eu acho que falta se converter, não sei. Crentes que se acomodam com a superficialidade. Olha, irmãos, a superficialidade, ela antecede a queda. Está lembrado de Pedro? Enquanto Jesus caminhava com a cruz para o Calvário, diz a palavra do Senhor que Pedro seguia Jesus como? De longe. Sem compromisso, de longe. E o resultado foi o quê? Negar Jesus 3 vezes e estar na roda dos escarnecedores. A superficialidade antecede a queda. Você, crente, que diz que é crente, está optando por uma vida superficial, cuidado. Olha se não já caiu. Preste bem atenção, se você não já caiu. Pedro já dizia, antes crescerei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É como diz pastor Hernando Dias Lopes, seja feito bambu. O bambu você vê ele muito bonito para cima, mas antes disso, ele primeiro cresce para baixo. Ó, paradoxal, né? Ele cresce para baixo, para depois crescer para cima. Este é um livretozinho de Hernando Dias Lopes, muito bom. Primeira proposta, adore ao Senhor, mas não saia do Egito. Segunda proposta, adore ao Senhor, vá, mas não vá para muito longe, fique perto, nas redondezas aqui do Egito. Ele não conseguiu a primeira proposta, não conseguiu a segunda, mas tem a terceira. Na praga de gafanhotos, capítulo 10, verso de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. A terceira proposta, 8 a 11, diz assim... Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir com vocês? Respondeu Moisés, eu acho interessante isso. Havemos de ir conosco, jovens, os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Verso 10, disse Faraó, ele jura, seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes mais intenções. Aí no verso 11 ele quer determinar até o tipo de pessoas que tem que cultuar a Deus. Ele diz assim, não será assim, Moisés. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó.
Ele tentou determinar o lugar, não conseguiu. Ele tentou determinar a vida espiritual do povo de Israel, não conseguiu. Ele agora tenta determinar quem são as pessoas que têm que estar no culto. Vá os homens, mas as crianças, as mulheres, não vão. Não é assim, Faraó, não é assim, você é muito usado, você está escarnecendo. Faraó, tu estás pensando alto demais. Aí quando a gente vai lá, ainda no capítulo 10, verso de 1 a 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração, e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. Como zombei. Para Faraó, ele estava zombando de Deus, mas pelo contrário, era Deus que estava zombando de Faraó. Às vezes a gente vê as pessoas zombando das coisas de Deus, né? Não se desespere não, é Deus que está zombando deles, está endurecendo o coração deles. E quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. É o que diz em Salmo 2, 4 e 5, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Moisés sabia da preciosidade que são os nossos filhos, ele conhecia a palavra de Deus. É como diz o salmista no Salmo 127, 3, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Ele não só sabia o valor dos filhos, mas ele sabia do valor das esposas. Salmo 128, verso 3, que é continuidade do Salmo 127. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira. Família é algo precioso aos olhos de Deus. E Faraó quis atacar a família. Como Josué já dizia, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, não abra mão da sua família. Abra mão não. Uma das propostas do mundo é que você abra mão da sua família. A promessa é para mim e para os meus filhos. Essa é a promessa do Senhor. Ele não conseguiu determinar o número de pessoas que devia cultuar o Senhor. E agora vem a última cartada dele. Ainda no capítulo 10, verso 22 a 24. É a última cartada dele. 22 a 24 do capítulo 10 diz assim: estendeu Moisés a mão para os céus, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora interessante, viu? Como Deus faz distinção do seu povo. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Verso 24. Então chamou o Faraó a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Agora vejam só, como ele é sutil. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Agora Faraó abriu mão das crianças, né? Vá as vossas crianças. Ele tentou determinar o local do culto, como o culto deveria ser, como os adoradores deveriam ser, e quem deveria ser que estaria naquele local. E ele não conseguiu. Ele agora tenta atacar com que você deve adorar a Deus. Com que? O que? Você vai adorar a Deus com que? Ele quis determinar, só que Moisés teve uma resposta extraordinária para ele. Ele diz no verso 26, no 25 diz assim: Moisés, porém, disse, como resposta a Faraó: tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto, porque essa foi a promessa do Senhor lá no oráculo, está lembrado? Vocês não vão sair de mãos vazias não, viu? Nem se preocupe, Moisés. Você, Faraó, você vai ter que dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Verso 26, também o nosso gado há de ir conosco. Aí diz agora,
nem uma unha, nem o dedo mindinho, que dizem que só serve para bater no sofá da sua casa. Moisés diz, olha, nenhuma unha ficará aqui no Egito. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. Tem outra versão que diz assim, nem um pedaço do casco do burro vai ficar aqui no Egito. Nessa hora, acho que Moisés já estava irado com Faraó. Nada vai ficar. A resposta de Faraó foi uma resposta autêntica. Porque o Senhor já tinha dito, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. E despojareis os egípcios. E Faraó, lá no verso 28, ele diz assim, vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais veja o meu rosto. Num dia que vires o meu rosto, morrerás. Agora Moisés ironiza Faraó no verso 29. Respondeu Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto, Faraó. Esta foi a última cartada tua, porque a praga que vem aí é chumbo grosso, que é a morte dos primogênitos. Irmãos, nós podemos fazer muito bem rápido aqui, uma analogia, sem causar nenhum prejuízo exegético. Poderemos dizer aqui que o Egito tipifica o mundo. E Faraó tipifica o príncipe deste mundo. Vocês estão lembrados que Deus nos resgatou do Egito, não foi? Do mundo, com mão forte, não é verdade? E nós estamos peregrinando nesse deserto até chegar à terra prometida. E nesta viagem, irmãos, tem tempestades, tem vendavais, tem perseguições, mas temos que nos manter perseverantes e atentos, porque assim como o Faraó, o nosso arqui-inimigo, Satanás, com suas sutilezas, lançará para nós suas propostas ou concessões sedutoras para nos desviar do alvo que é a Canaã celestial. Muitos têm ficado no meio do caminho. Vocês podem perguntar, sim, Davi, essa viagem Israel gastou de Gósen para o Sinai 3 meses, porque tinha velhos, tinha crianças. Eles já estavam ali perto de Canaã. Mas se você... Aí diz, por que eles passaram 40 anos então? Aí vai lá depois, na sua devocional, leia Números 14. Quando Josué manda os espias espiar a terra de Canaã. Moisés mandou 12 espias espiar a terra de Canaã por 40 dias. 10 vieram totalmente pessimistas. Olha, a terra é boa, está aqui, o cacho de uva. O cacho de uva era 2 homens para carregar o cacho de uva. Não é de Itu não, viu? Era de lá de Canaã. Só um cacho de uva. Tudo bem, a terra é boa, é agradável, mas só lá que tem gigantes. Nós nos sentimos gafanhotos diante dele. E aos olhos dele nós éramos gafanhotos. Josué e Caleb rasgou suas vestes, ficou irado. Não, a terra é nossa. Tudo bem, eles são fortes, são bem preparados, mas o Senhor vai nos dar esta terra, Ele prometeu. E aqueles 10 espias negativos incitou o povo para que apedrejasse Josué e Caleb. E eles começaram a murmurar ao Senhor. Você vê a partir do capítulo 13 de Números até o 14. E Deus se indignou e disse a Moisés que ia destruir todo aquele povo. Moisés clamou ao Senhor como um sacerdote, clamou ao Senhor por aquele povo. O Senhor disse, tudo bem, Moisés, eu perdoei. Mas tem um porém. As
consequências é certa. Eu perdoei, mas eles vão pagar as consequências. Vão peregrinar aqui, nesse deserto, durante 40... Eles já estavam prestes a chegar. Era um pedacinho só. Mude a rota da viagem, siga o deserto a caminho do Mar Vermelho. Vai ser 40 anos. E nenhum que saiu do Egito daquela geração vai entrar na minha terra, exceto Josué e Calebe, porque neles teve um espírito diferente, e não um espírito de incredulidade. Fomos libertos, irmãos, com mão forte. O faraó deste século nunca se contentará em nos perder de suas garras. E por isso, irmãos, por causa disto, ele tentará nos convencer que o culto solene pode ser feito em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma, e que Deus não determina o que Ele quer no culto. Eu posso fazer o culto do jeito que eu quiser. Cuidado com essa sedução. Cuidado, desigrejados. Segundo, Ele vai querer te convencer a viver uma vida cristã sem profundidade, sem compromisso, uma vida rasa. Cuidado. Talvez aquela vida dúbia, agradar a Deus e agradar ao mundo. Lembre-se da palavra de Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Deus é Baal, serviu. Mas tome uma decisão. Não fique no muro. Ele vai tentar também te convencer que não precisa investir na família. Não, quando os filhos crescerem, eles decidem. Cuidado, isso é perigoso. Cuidado. Se deixar o filho decidir, ele vai decidir para o mal. Porque o homem, na sua natureza, só há maldade. Os pais têm a obrigação de amoldar o seu filho, de formar o seu caráter cristão nele. Não abra a mão do seu filho, não abra a mão da sua esposa, não abra a mão do seu esposo. Ele vai também tentar te convencer que não é necessário consagrar os nossos bens. Aliás, o que Deus pede é o nosso coração. E o que temos conquistado foi o nosso suor e a nossa inteligência. Nos esquecemos que tudo provém de Deus. É o que diz o rei Davi lá em Crônicas 29. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo. Quem somos nós para dar voluntariamente se tudo é teu? E a ti nós te damos, Senhor. Apenas devolvemos, porque tudo é teu. Muito interessante. Alguns desafios aqui para mim e para você. Não deixe de congregar. Não deixe de frequentar o culto solene, que ele é importante para o seu crescimento espiritual e para a glória de Deus, pensando que Deus não determinou o local e o tipo de culto que lhe agrada. Procure viver uma vida cristã autêntica com profundidade, fuja da superficialidade, sabendo que a superficialidade antecede a queda. Esforce-se para ter sua família na comunhão dos santos, sabendo que Deus não nos deu filhos para povoar o inferno. Deus não deu filho a mim e a você para povoar o inferno, não, irmãos. Não abra mão dele. Deus nos deu filho para povoar os céus, a Canaã celestial que está nos aguardando. Tenhamos convicção, plena convicção, que tudo que temos e somos é do Senhor. E por isso devemos consagrar a Ele. E por último, Deus usa o nosso cativeiro para nos abençoar e fortalecer, pois acima das nuvens negras há um céu lindo e azul. A promessa foi de 400 anos. Sabemos que Israel passou, os hebreus passaram 430 anos. Foi com 430 anos que eles saíram de lá. Foram 430 anos de sofrimento, mas vejam só, valeu a pena. Porque Deus disse, vou fazer você uma grande nação ali. Muitas vezes nós queremos sair do sofrimento, queremos fugir da provação, mas o Senhor quer te fazer grande ali. Não é em outro lugar, não. Há uma teologia do triunfalismo aí fora. Vitória, vitória. Tem uma música que eu já tentei contar o número de palavra vitória e não consegui ainda. E o resultado é vitória. Eu não consegui ainda contar o número de vitória. Isso é triunfalismo.
Sabemos que o que antecede a vitória é a luta, é o sofrimento. Não existe vitorioso que nunca enfrentou uma luta. E o povo quer ser vitorioso sem enfrentar a luta, irmãos. Israel venceu, mas teve que passar 430 anos. O Senhor disse, a tua descendência vai ser peregrina, vai ser escrava e vai sofrer, mas eu farei de você ali uma grande nação. Quem já andou de avião aqui sabe muito bem. Quem já pegou turbulência principalmente. Já observaram uma coisa? O avião está na turbulência, ele começa a dar um medo muito grande. É horrível. Parece que vai cair. E se ele for um Boeing, né, ele for um potente, ele vai subir, vai ficar acima das nuvens. Né? Aquelas nuvens negras. E se você observar, se você nunca observou, observe. As nuvens, ele está aqui, as nuvens negras. Aí ele sobe, passa na turbulência, passa pelas nuvens. Interessante, irmãos, que quando passa das nuvens, você olha para baixo, está aquelas nuvens negras. E aqui um céu azul. Lindo, 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 lindo. Olha, por maior que seja a tua turbulência, por maior que seja o nosso sofrimento, acima desse sofrimento tem um céu azul nos esperando. Que Deus nos abençoe.